Boa noite, meus amigos. Queria, antes de mais nada, agradecer a Patrícia pelo convite do Thiago Viola e dizer a importância desses fóruns regionais. Né? Esses fóruns regionais eles são muito importantes para a gente poder discutir a parte jurídica da nossa carreira de procuradoria. A Procuradoria Municipal está no momento de autoafirmação, no momento que está querendo constitucionalizar a carreira. Né? Institucionalizar em alguns municípios menores que ainda sequer tem procuradoria. E assim, grandes procuradorias como aqui a de Vitória e a de Vila Velha, né, já se encontram melhor estruturadas do que a maioria dos municípios. Nós também lá em Salvador nós temos esse privilégio de ter uma procuradoria bem organizada. O tema que me foi proposto é compliance na advocacia pública. Compliance na advocacia pública é meio que dizer o óbvio. É meio que dizer assim, olha, procurador, você tem que ser ético e você tem que fiscalizar para ver se a administração também está sendo ética. E eu e Thiago aqui, a gente caiu de gaiato no tema geral, né, que é tecnologia. Né? Ética é uma tecnologia bem antiga, viu, gente? É uma tecnologia antiga, só que agora, com esse nome de compliance, está na moda, né? Compliance, eu fiz um mestrado em 2012 na UFBA e escrevi um livro que chama Institucionalização da Ética na Administração Pública. Ele tem umas 140 e poucas páginas, não tem compliance, nenhuma palavra no meu livro escrito compliance. Vá por mim. Compliance é institucionalização da ética. E ética, ela tem uma relação bem antiga, é uma relação com a política bem antiga. Na antiguidade, ética e política se confundia. Ética e justiça se confundia. Direito e justiça se confundia. Isso na época de Aristóteles, que ele diz que o homem é um animal político. A vida ética e a vida política são as artes de viver segundo a razão. As noções de ética e política se completam reciprocamente na teoria da justiça. Aí veio Maquiavel e acabou com tudo, né? Ó, veja bem, ética e política nem sempre andam de mão dadas, né? O que está acontecendo é que há um distanciamento absurdo da ética e da política. Olha, era confuso os dois, ética e política, e hoje há uma desvalorização do político. A gente começa a olhar o político com uma visão distorcida. E eu não acredito que isso seja regra, né? Não é possível que todo político seja corrupto. Né? A gente não pode partir desse pressuposto. Né? E Maquiavel, a partir do século XVI, foi lá e disse, olha, ética e política não é bem assim, não. É preciso alterar essa ideia de moral e política, porque nem sempre anda junto, e o gestor, ele precisa muitas vezes de atitudes imorais. Olha, veja bem, isso não pode ser assim, mas se vocês lerem Maquiavel, vocês vão verem essa ideia. Mas como é que está hoje essa relação entre ética e política? Nem sempre há convergência, né, entre práticas morais e políticas, a gente sabe pelo que a gente vê na nossa realidade. Embora na atualidade a sociedade em geral esteja cansada de tantas notícias envolvendo o escândalo de corrupção e posturas não condizentes com os nossos representantes políticos, inclusive o judiciário, e clama por uma sociedade mais justa, no mesmo sentido em que desde a antiguidade Platão e Aristóteles já destacavam o importante papel que a justiça deve desempenhar para a vida em sociedade. A ética ela deveria ser o norte da política, e não é isso que a gente vê. Essa crise que Patrícia falou mais cedo, institucional política que a gente vive, ela precisa ser combatida, mas isso tem que começar dentro de casa. Não dá para você chegar para o brasileiro, fazer uma pesquisa como foi feita, e dizer o que é que você acha que o deputado fez, não sei o que, um absurdo, um ladrão, um bandido, mas se você estivesse lá, eu fazia a mesma coisa. Não vai melhorar. Então, se você não resolve isso por meio da institucionalização, fica difícil. E o que é ética, né? A ética pode ser compreendida como uma ciência que avalia a conduta humana, analisando o ato do ser perante seus semelhantes,
sendo que sua prática seria a atuação tendo em vista o bem e a felicidade dos homens. A ética ela pode ser ensinada e aprendida. Então, a gente pode internalizar, por meio de educação, o ensino da ética. E compliance é isso. É essa institucionalização. A gente vive num mundo normativo. Nós temos normas éticas e normas jurídicas. Qual é a diferença de norma ética para norma jurídica? Qual é a diferença da norma moral para a norma jurídica? Se a gente precisa chegar aqui para vocês e dizer, ninguém vai entrar de biquíni e sunga aqui nesse auditório para assistir as palestras de direito. Precisa. Não precisa, né? Todo mundo vai censurar. A coação vai ser pior do que se tivesse uma sanção jurídica. Você não ia entrar ali de biquíni e não ia tomar um puxão de orelha de alguém, né? Com aquele olhar que a pessoa vai fazer de você de cima a baixo e lhe censurar. Então não precisa uma norma jurídica para isso. Então observe, a norma jurídica, o direito, ele deveria ter um caráter subsidiário. A gente tem uma série de normas jurídicas, a gente tem uma série de leis, a gente tem Constituição, a gente tem decreto. Embora a pirâmide de Kelsen ela seja invertida, né? É o país que se cumpre mais portarias do que a Constituição. A gente tem bastante norma. E o objetivo da norma é prescrever condutas, no sentido de como elas deveriam acontecer. Né? A teoria do dever ser. O que é que distingue a norma moral da norma jurídica? É exatamente a institucionalização. A norma jurídica, ela tem por trás dela uma força estatal. E ela vai ter uma coerção mais forte do que a norma moral. Isso não quer dizer que a norma moral ela não tenha uma coerção. Ela tem, porque eu falei para vocês que se alguém entrasse de biquíni, de sunga, ia ter uma coerção moral. Você ia olhar e ia constranger aquela pessoa. Mas a norma jurídica, ela tem uma coerção mais forte. Como é que seria essa coerção mais forte? O grau de inserção da norma no sistema normativo que pressupõe um consenso anônimo de sociedade indica se ela é ou não jurídica. Em relação à moral, a coação ela é interna. Já no direito, ela é externa. Você vai tentar, no meio do direito, trazer o status quo ante. Se não for possível, o que é que você vai tentar fazer? Indenizar. Se for ainda mais grave, criminalizar. É norma jurídica. Quando é que um dever ético ele passa a ser um dever penal jurídico? Porque, assim, muitas vezes aquela conduta ela já é vista de uma forma que se fere a moral. Mas ela é tão grave, que você cria um tipo penal para aquilo. Quando você cria o tipo penal, você chegou no absurdo do direito, no absurdo da institucionalização. Você chegou no máximo, porque o direito ele tem um caráter subsidiário. E ele só deve ser usado quando a moral não resolver por si só. E aqui no Brasil parece que a moral não resolve nada, porque a gente tem tanta lei, a gente tem tanto tipo penal, a gente tem tanto ilícito administrativo, que parece que a moral não consegue mais resolver. A gente confia tanto no direito que a gente tenta institucionalizar ao máximo as normas. Deveres morais e deveres jurídicos, né? Conclui-se que a maior diferença entre os deveres morais e os deveres jurídicos está no fato da possibilidade do direito, por meio da sanção jurídica, poder determinar a execução forçosa, estabelecendo a ordem violada na situação anterior à violação, ou, não sendo possível, aplicar a indenização ou outra punição em regra por meio do Estado. Então, observe que há uma passagem do ilícito moral para o ilícito jurídico de acordo com a necessidade de sanção. Se você precisa de uma sanção maior, você começa a transformar essa norma moral em norma jurídica. Isso se deve ao prestígio que o direito tem. O direito parece ser a solução de todos os problemas sociais. Não parece que esse é o bom caminho. Mas no país que a gente vive, a gente acredita mais nisso e a gente gasta mais energia com isso. A gente não se preocupa muito com a educação, a gente se preocupa mais em criar lei. E a gente tem bastantes normas, e normas legais, jurídicas. O direito ele passa a ser visto como principal sistema social de resolução de conflitos, tendo uma posição central no desenvolvimento da sociedade. E é exatamente por isso que há uma institucionalização maior da ética hoje por meio do direito. O que é institucionalização que a gente ouve o tempo inteiro o pessoal falando? Eu trouxe o que Luhmann fala,
que a institucionalização tem um papel de permitir uma maior segurança, né? Um consenso esperado pela sociedade. Ele chama isso de um consenso antecipado das expectativas sobre expectativas. Né? Isso é para gerar uma segurança. Segundo Luhmann, a institucionalização ela possui um caráter especial. Sua função reside em uma distribuição tangível de encargos e riscos comportamentais que tornam provável a manutenção de uma redução social vivenciada e que dão chances previsivelmente melhores a certas projeções normativas. Ou seja, você consegue antecipar o que vai acontecer. Você sabe que tem uma normatização, se você seguir aquilo, você sabe o que vai acontecer, se você descumprir aquilo, você sabe o que vai acontecer. Isso também é extremamente importante para que haja investimento no país. As pessoas hoje falam em neoconstitucionalismo e neopositivismo, eu vou falar isso aqui lá no final, mas esquecem de cumprir as regras. Outro dia eu estava trabalhando num escritório, que lá em Salvador a gente ainda pode advogar, e a sócia do escritório chegou para mim, eu queria que você resolvesse isso aqui. Eu disse, não, isso pacificou. O Supremo já entende assim, o STJ já entende assim. Ele, não, mas hoje tudo é razoabilidade. Ui, tudo é razoabilidade? Se você estuda um pouco de norma jurídica, você sabe que a razoabilidade ou é um super princípio para resolver problemas entre princípios, ou como prefere Ávila, é um postulado para a resolução de problemas principiológicos. Mas a regra, se ela é válida ou inválida, é assim que você atua. E se aquela regra é válida, você tem que cumprir. Você não pode ir para o judiciário, usar o judiciário, para simplesmente acontecer o que está acontecendo. E aí tem um problema sério. Porque o Supremo está fazendo uma interpretação com base nessas ideias principiológicas criadas. Deixa de se cumprir uma regra e diz o que é constitucional e o que é inconstitucional de acordo com o meu bel prazer. Isso faz com que o judiciário, inclusive, perca um pouco de sua respeitabilidade. Mas ainda continua sendo o judiciário o maior responsável e o direito a maior concentração de nossas energias para a resolução dos conflitos sociais. Ainda continua. A institucionalização jurídica da ética ela é a transformação das normas morais em normas jurídicas, tendo em vista a coerção e a legitimidade do direito implicarem mais eficácia na resolução dos conflitos sociais, em virtude da possibilidade de utilização da força estatal para se forçar o cumprimento das normas jurídicas, bem como tentar retornar ao estado anterior quando essas normas forem descumpridas. Essa ideia de institucionalização jurídica da ética, essa ideia que foi desenvolvida na minha dissertação de mestrado, que está lá no meu livro. Essa citação é minha própria, eu estou me citando aqui, mas desculpa não botar a página, porque eu não lembro em que página está. Agora, e a ética no âmbito da administração pública municipal? Né? Qual é o papel nosso? O que o Tiago acabou de dar de palestra aqui é compliance. O nosso papel na assessoria jurídica é de compliance, é fazer com que as regras sejam cumpridas pelos gestores. Né? Esse é um papel da Procuradoria. Não tem compliance na administração pública sem procurador de carreira. Não tem. Não tem porque o nosso compromisso ele é muito maior do que... Gostou? Sem um procurador de carreira. Agora, como é que se dá essa institucionalização da ética por meio de compliance? Né? O que é isso, esse negócio novo, né? Compliance? É a criação de código de ética, a criação de comissões de ética. Isso se dá nas instituições privadas, porque antes não era necessário ter isso. Né? Aqui no Brasil, a partir de 2013, tem um marco, né, que eu já chego nele, estou me antecipando, tem um marco legal que exige essa criação de institucionalização da ética, esse compliance nas empresas particulares, e isso vai, mais para frente, participar das leis de licitações como exigência. E aí a gente estava conversando ali fora, eu estava conversando com... Como é seu nome? Com o Pedro, que é procurador de Vila Velha, né? E Pedro estava me dizendo, será que isso é constitucional ou inconstitucional? Aí eu falei, poxa, a gente é obrigado a contratar empresa com tanto ISO 9000 alguma coisa, né? Não sei se um ISO a mais, um ISO a menos, seria inconstitucional. O princípio da moralidade, ele é a institucionalização constitucional da ética. Né? Ele está lá no artigo 37, não é de brincadeira, não. O princípio da moralidade é uma forma de responsabilização ética do administrador público para salvaguardar a superioridade da coerência material do sistema, bem como sobre a institucionalização da ética. Trata-se de uma positivação constitucional da moral, uma tentativa do legislador de inserir a ética na administração pública por meio de uma norma de direito.
E isso é que se busca ao se decretar, por exemplo, um código de conduta da alta administração. Isso é a institucionalização da ética. Em Salvador tem um código da alta administração que o prefeito atual, no início da gestão, decretou. E ele serve para os gestores. A valorização da ética como instrumento de gestão pública é importante. É importante. Porque, veja bem, um dos problemas que ocorre da falta de ética, das razões é exatamente o excesso de burocratização. E Stefan estava falando aqui mais cedo sobre isso. O cara quer resolver o problema dele. É verdade. Ele quer resolver o problema dele de forma simples, de forma mais rápida possível. Então, se o cara cria muita dificuldade, alguém começa a vender a facilidade. E aí vem um outro problema que leva ao cara a ser antiético, que é a necessidade, a oportunidade e a racionalização. É um tripé. Então, se o cara ganha mal, a possibilidade de corrompê-lo é maior. Se esse cara tem oportunidade para isso, ou seja, ele tem uma ausência de controle e o sistema é completamente burocratizado e não consegue ser resolvido, tem aí a oportunidade. E a racionalização é que ele vai e faz a conta. Se eu não vou ser punido, ou se a punição for muito pequena, eu vou simplesmente deixar de ser ético. Eu vou simplesmente dar um jeito de receber por fora. Então, isso é um problema que, embora exista esse tripé, né, da necessidade, da oportunidade, da racionalização, embora haja esse tripé, tem outro problema, que é a cultura e a educação. Que a cultura do jeitinho, né, e a ideia de sempre levar vantagem é uma coisa típica nossa. Isso não vai acabar da noite para o dia. E nenhuma lei vai resolver isso. Por mais que a gente tenha boas leis, não é por meio da legislação que a gente vai resolver esse problema. Não é. Mas, assim, a conclusão que a gente chega, né, pelo menos na institucionalização da ética, é que, embora não vá resolver, já ajuda. Né? Já ajuda. E não tem como falar de compliance hoje sem falar da Operação Lava Jato, né? Teve prisões de executivos, né? Foi uma vitória contra a impunidade? Será? Para cada agente corrupto, há um corruptor privado. Então, a corrupção, ela está nos dois mundos, no público e no privado. Cair na tentação de cometer desvios durante o exercício de sua função é mais fácil do que se imagina. O crescimento da ideia de compliance tem origem no verbo inglês to comply. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Que nada mais é do que agir de acordo com a regra. Uma instrução interna, um comando, um pedido, ou seja, está em compliance é estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos. Então, a empresa, quando ela adota a ideia de compliance, ela começa a ter um controle da ética dentro dela. Ela vai ter uma comissão de compliance, ou alguém responsável pela ideia de compliance, vai ter normas éticas por meio de uma criação de um código de ética, e pode ter uma comissão formada de ética. Isso é possível no município? Isso é possível, isso é comum. No Brasil, isso começou em 1999. Fernando Henrique Cardoso, ele foi o primeiro presidente a institucionalizar a ética, criando o Comitê de Ética, não sei se o nome é Comitê ou é Conselho de Ética da Presidência da República. Então, assim, já foi o primeiro, e vocês lembram daquele cara que disse que só ia sair a bala? Esqueci o nome dele agora. Sou péssimo de nome. Vocês lembram? Ele foi julgado pelo comitê. Como é o nome? É esse mesmo. Esse mesmo. Ele disse que só saía a bala e saiu. E não foi a bala, né? Porque o comitê de ética, de acordo com a situação que ele estava sendo utilizado, ele foi julgado e foi condenado. Agora sim, engraçado, né? O cara é condenado no comitê de ética, mas o presidente da República, ele nomeia quem ele quiser, né? É nomeação, é livre nomeação e livre exoneração. Mas é importante que você possa ouvir um comitê de ética e seguir de acordo com aquele julgamento, né? O compliance no direito, no privado e no público, né? Não sei se vocês sabem, mas o que se gasta, o que se perde com fraude no mundo corporativo é só aquilo ali. 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares. Porque a ética na iniciativa privada, ela é mais difícil de controlar do que na iniciativa pública.
Porque nós, há bastante tempo, já sofremos processo disciplinar. Se não há corporativismo, se consegue resolver por meio do processo administrativo disciplinar. Mas numa empresa particular, se a empresa está dando lucro, muitas vezes o dono não está preocupado com como é que o lucro vem. Muitas vezes ele não tem essa cultura. E o que é que acontece? Bom, está me dando lucro, está ótimo. Mas eu sei que aquele vendedor, ele consegue ganhar por fora para comprar com aquele outro cara. Ele poderia até estar ganhando mais, mas ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe. É daí a importância dessa institucionalização de ética, desse compliance na área privada. Né? Porque as perdas são imensas. A Petrobras, por exemplo, ela pode chegar a 30 bilhões de prejuízo. 30 bilhões de dólares de prejuízo. A lei anticorrupção é o nosso marco aqui no Brasil. Olha que é uma lei recente, 12.846 de 2013. Prevê punições pesadas para as companhias condenadas por lesar o poder público com multas que podem chegar até 20% do seu faturamento. E como eu falei para vocês, e agora eu repito, o triângulo da fraude ela amplia a probabilidade de ocorrência quando há necessidade, oportunidade e racionalização. E a gente entra muito nisso como procurador, aí eu falo nos municípios, quando a gente ganha bem e é uma carreira institucionalizada, né? E a gente não vai ter necessidade. Então, o procurador, ele não vai ser corrompido. A oportunidade ela não vai ocorrer se houver a fiscalização. E a racionalização se houver a punição. Então, isso é importante na ideia do compliance no público. O compliance, com áreas de controles estruturais e canais de direitos, eles poderiam reduzir as fraudes. Eles poderiam resolver as fraudes. Tem se encontrado bons resultados, mas não é certeza. Porque depende de quem está em cima. E se o cara ele cria a ideia de compliance só para resolver um problema de norma de ISO 1000 e alguma coisa e participar de uma licitação, a gente sabe que isso não vai ser resolvido. Se ele leva a sério aquilo e ele começa a acreditar nessa ideia e começa a realmente institucionalizar e começa a agir com o meio, seguindo as normas éticas, né? Sem querer levar aquela vantagem em tudo, pode ser que a gente comece a ter uma transformação no país. A gente vive um problema sério de crises institucionais. Quebra de paradigmas no direito, com a ideia de neoconstitucionalismo e neopositivismo. Há uma necessidade de algumas alterações e das evoluções das instituições. Essa ideia de pós-positivismo, ela não pode ignorar que as regras elas estão para serem cumpridas. Não dá para se dizer que uma regra não vai ser aplicada com base em um determinado princípio, gente. Não dá para fazer isso. Não dá para você fazer interpretação com princípio onde tem regra. Se a regra é válida, você tem que aplicar a regra. E parece que o pessoal do direito esqueceu como é que aplica o direito. Parece que há um esquecimento de como é que aplica as normas jurídicas. E muitas vezes esse esquecimento é conveniente. Isso irrita um pouquinho. O direito, a moral e a política eles precisam estar associados. A Constituição Federal dotada de eficácia concreta e supremacia frente às leis parece que é uma realidade hoje, sim. Mas uma coisa de extrema importância. Se a gente não tratar o público como a gente trata o nosso, a gente não vai resolver nenhum problema. Se você chega a um cara, vê uma obra pública, o cara vai lá e destrói, achando que aquilo não é de ninguém, a população começa a agir de uma forma que ela ignora não só a ética, o direito, mas ela ignora o poder econômico, porque ela acha que aquilo não vai sair do bolso de ninguém. E a realidade não é essa. Então a ideia é tratar o público como nosso. E aí, a título de reflexão, eu trouxe aqui uma citação de Bertolt Brecht, que ele diz o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, depende das decisões políticas. O analfabeto político ele é tão burro que ele se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. A ideia
de institucionalização da ética e de se falar de compliance é educar para se evitar que a população seja massa de manobra. Não é educar criando vagas nas faculdades para ter estatística, não. É educar de verdade. É ensino fundamental. É educação mostrando que a ideia do levar vantagem em tudo não é bom para ninguém. De que o público é nosso. De que aquilo ali foi construído com o suor de toda uma população. O compliance é apenas parte dessa solução. É apenas a ponta do iceberg e já vem tarde, né? Porque começa a ideia de compliance depois da Operação Lava Jato. As grandes corporações brasileiras, só depois da Lava Jato, começaram a se ater à ideia de compliance. E a ideia de que o público é nosso, ela é tão importante, que resolve aquele problema, né, do esperto. Não é o esperto, não é o esperto. É o esperto que acha que está, né, levando vantagem em tudo, né? Esse esperto, a gente precisa acabar com isso. Isso a gente só vai resolver a longo prazo, por meio, né, de uma educação e de uma melhora cultural. O papel do procurador institucionalizado, e aqui eu agradeço a Tiago mais uma vez e parabenizo a Procuradoria. Essa ideia de autoafirmação da Procuradoria, né, de colocar na Constituição Estadual, de colocar na Lei Orgânica Municipal, de colocar na Constituição Federal, ela é importante porque a nossa carreira é uma carreira que ainda está em crescimento. Nós somos quase 6 mil municípios no país. Né, e a gente viu aqui com aquele diagnóstico da advocacia pública que a maioria, né, dos municípios pequenos não tem ainda procuradoria institucionalizada e que o procurador não é tão caro quanto se pensa. E se a gente começar a tratar o público como nosso, começar a ter essa reflexão de que a gente é um ser humano ético, que a gente tem por obrigação ser ético, porque eu estava falando aqui, ninguém é obrigado a ser ético. Ninguém é obrigado a cumprir uma norma ética. Né? Você não vai ser preso por descumprir uma norma ética. Só se essa norma for institucionalizada juridicamente, por meio daquela sanção e trazida, né, para o direito penal, que tem um caráter subsidiário. Então, a ideia é que a gente incorpore isso e leve, né, como cultura e como educação para os nossos órgãos. Muito obrigado. Nós abriremos agora um tempo para o debate, esclarecimentos aí às perguntas dos nossos palestrantes, doutor Eduardo e doutor Tiago. Basta levantar o braço que eu levo o microfone, as perguntas deverão ser feitas de forma objetiva para que o maior número possível possam participar. Alguma pergunta em questão? Obrigado. Meu nome é Wagner, eu sou da Procuradoria de Cachoeiro, trabalhei quase 10 anos no setor de licitações e contratos e, na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação para reflexão. Eu recebi a notificação agora recentemente do Tribunal de Contas para que eu preste esclarecimentos lá no processo que foi instaurado, por conta de um parecer que eu proferi num processo administrativo que visava a celebração de um convênio para a prestação de serviços hospitalares em Cachoeiro. E a curiosidade está no fato de que a alegação do tribunal é que a Procuradoria não aferiu se o termo de referência era suficientemente satisfatório para atendimento das necessidades da população. Então, quando os auditores foram fazer a auditoria lá, a checagem lá em loco, lá no hospital, na prestação do serviço, foi constatado que haviam filas. Então, se havia fila, é porque o termo de referência não foi feito de maneira adequada, o serviço não estava sendo prestado de maneira satisfatória e, pasmem vocês, o procurador vai ter que prestar esclarecimentos disso. Então, é só para a gente mensurar um pouco. Então, eu estou colocando só para a gente mensurar um pouco o nível de fiscalização que a gente está tendo, uma mistura, né, de
não sei, de desconsideração, de desrespeito, de excesso de zelo, não sei exatamente o que seria, mas o fato é que eu achei por bem compartilhar essa informação para que os colegas tenham noção do risco, vamos dizer, que a gente corre quando está proferindo nossos pareceres. O Ricardo pediu uma parte. Interessante esse caso, porque ele é tão absurdo. Volta e meia, na condição de presidente da Comissão dos Advogados Públicos, mas também membro da Comissão de Prerrogativas da OAB, e isso foi tema da palestra que eu proferi abrindo os trabalhos de hoje, a gente se depara com situações dessa natureza, né? Aí Priscila Esquassante, minha companheira de CAP, uma das que mais me ajuda, mais participativas lá da CAP, procuradora de Linhares, e outros tantos, volta e meia se deparam e falam: Ricardo, eu estou com a seguinte situação. E, cara, se a gente for lembrar dos números dos mandados de segurança que o Supremo tem de precedentes a respeito do tema, eu me lembro de dois que eu uso já de cabeça, que é o 24631 e o 3928. E tem mais outros tantos mandados de segurança que mostram hoje o precedente claro do Supremo, que inclusive está sendo aproveitado para ser redação do artigo 28 caput da nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, acrescentada ao ordenamento pela lei 13.655. E não é só isso. Tem também o artigo 5º da lei orgânica do Tribunal de Contas, que foi alterado por uma lei complementar posterior, e tem, coincidentemente, também o artigo 5º do regimento interno do tribunal, que falam que esse tipo de situação, como a que você narrou, jamais pode ser objeto de uma responsabilização por pareceres. E eu vou te confessar, desde já oferecendo os préstimos da Comissão da Advocacia Pública e da Comissão de Prerrogativos, porque quem tem feito sustentações orais em plenário do Tribunal de Contas para esse tipo de, desculpe a franqueza da palavra que eu vou usar, idiotice dos auditores do tribunal. Eu não tenho outro nome, eu chamo isso de idiotice e preciosismo estúpido dos auditores do Tribunal de Contas. E, além de oferecer, já falar que está na hora da gente ter uma postura um pouco mais proativa com eles. Ou seja, eu estou começando, nessa minha reta final de mandatário da CAP, a começar a cogitar a representação por abuso de autoridade contra esses auditores, porque não cabe os caras representarem contra advogados públicos, contra amplos precedentes do Supremo Tribunal Federal e contra a lei. Mais do que nunca agora contra a lei, porque estava no ordenamento jurídico estadual e agora está no ordenamento jurídico federal. Desculpa invadir o espaço de vocês, Thiago, mas eu precisava fazer isso para pôr a CAP à disposição sua e de quem quiser. Você não invadiu, não. Você fez uma intervenção extremamente pertinente. Se insurgir contra esse tipo de pantomina e absurdo que o Tribunal de Contas insiste em praticar. Ok? Foi uma intervenção excelente do Ricardo, porque a gente estava dizendo aqui o absurdo que é criminalizar a hermenêutica, né? Você ser responsabilizado pela sua tese, pela tese jurídica ou pelo seu posicionamento jurídico, o que envolve também uma violação a uma autonomia técnica. Mas o seu caso é ainda mais absurdo, porque ele está te obrigando a ser um técnico. O procurador nunca pode ser responsabilizado por elaboração de termo de referência e projeto básico. Eu entendo, por exemplo, que seria um erro inexcusável se alguém entrega uma licitação sem projeto básico, sem termo de referência, sem nada. E aí o procurador não menciona isso. Agora, porque o termo de referência foi mal elaborado, é, sinceramente, surreal. Eu nunca tinha escutado. Lá tinha fila. Sim, Ou seja, entendi. Todo lugar onde há fila, parte-se da premissa, então, de que houve uma má elaboração, etc. É surreal, é um caso extremo, realmente, e que eu nunca nem tinha escutado falar. Você vê o que quem trabalha em licitações e convênios passa diuturnamente. O colega é da onde? Cachoeiro? 10 anos no setor de licitações e contratos, mas agora Deus me deu o livramento. Tá vendo? Eu digo para os colegas não fugirem e tem um caso desse. Isso daí é
técnica também. A- Não, no meu caso, eu estou respondendo no caso, o Tribunal de Contas está falando que houve ausência de pesquisa de preço, como se fosse da minha alçada fazer pesquisa de preço. Isso é um absurdo, né? Sim, é. E no processo tinha pesquisa de preço, vasta pesquisa de preço. Então, na verdade, ele estava falando sobre a deficiência da pesquisa de preço e te culpando por uma coisa que você realmente não tem qualquer tipo de responsabilidade. Isso, porque eu não fiz apontamento, que eu deveria ter feito apontamento sobre a pesquisa, porque a pesquisa estaria superfaturada. Agora, eu estou falando de rota de transporte escolar no município como Niares, que tem zona urbana, rural, daquela extensão que todo mundo conhece, quem é aqui do estado. Como que eu vou saber disso? Eu acho que o tribunal... Se o setor técnico não sabe, como que eu, procuradora, vou saber? Não, o tribunal, quando faz isso, o Tribunal de Contas, ele transforma o procurador em um autômato, né? Eu, por exemplo, eu tenho observações que já são padrão justamente para evitar esse tipo de responsabilização. Então, a gente acaba adotando uma postura muito defensiva e isso prejudica demais as políticas públicas e faz com que pareceres que eram para ter 3, 4 páginas se transformem em pareceres de 20 páginas. Porque a pesquisa de preço está lá, eu vou falar, a pesquisa de preço tem que ser ampla, como o tribunal fala, sugerimos que a pesquisa seja ampla. Porra, aí eu vou dizer o que a pesquisa é ampla? Tem lá uma série de requisitos, mas o tribunal pode achar que não é, então eu aconselho os colegas diante disso a sempre ter determinados itens nos seus pareceres, o que também não impede de dizer que é um absurdo isso. Mas, absurdo ou não, ninguém quer essa preocupação, então ter tópicos específicos, pesquisa de preço, licitação quando é por lote. Então, quer dizer... Sim. Não tem. O STJ tem um manual de pesquisa de preços, tá? Do tribunal e que é usado muito como orientação. Inclusive, vai ser discutido um enunciado da NPM nesse sentido, que a forma de aferir tem que ser através desse manual e que a pesquisa tem que ser ampla e, na verdade, eles destrincharam esse manual. Então, seria até bom, de repente, já botar o enunciado da NPM. Vamos começar a divulgar esses enunciados, vamos fazer com que eles sejam aplicados. Entendeu? Porque, realmente, esse caso, o próprio enunciado por si já exoneraria esse tipo de responsabilidade. Bom... Só fazendo um link aqui, porque, na verdade, na busca por essa... Na verdade, na busca por essa ética, pela aplicação da ética e tal, a gente está vendo que os órgãos de controle têm esbordado suas funções, né? É ótimo que haja a busca por isso aí, é ótimo, o país precisa, mas a gente que está lá na ponta está apanhando mais do que deveria, né? E se a gente não tiver, a gente volta lá no bordão desde ontem a gente está falando, se a gente não tiver união da categoria, a gente vai continuar apanhando, né? Se a gente não tiver todo mundo unido para poder confrontar isso aí, né, a gente vai continuar realmente sendo o elo mais fraco dessa corrente e vamos continuar sofrendo esse tipo de penalização e de criminalização. Eu tenho a infelicidade de responder um outro processo por improbidade administrativa por conta de um parecer que eu proferi num processo de uma empresa que depois se descobriu, 2 anos depois, se descobriu que tinha envolvimento com algumas questões escusas, né? 2 anos depois. Na época, obviamente, não se sabia. E quando eu fui fazer a sustentação oral no Tribunal de Contas, porque também foi para lá, é claro, eu perguntei para eles, eu usei o exemplo da JBS e perguntei para eles, tinha acabado de estourar o caso JBS. Aí eu falei assim, se a JBS comparecesse para participar de um processo licitatório em alguma prefeitura aqui do Espírito Santo, ou qualquer lugar do Brasil que fosse, haveria algum tipo de restrição à participação dela? Nenhuma, né? Zero. JBS era um portento. Entretanto, por conta dos fatos que tinham acontecido naqueles dias, ninguém gostaria de vincular o seu nome à JBS. Ela passou a ser empresa não grata, vamos dizer assim, né? E essa empresa, no meu caso, foi a mesma coisa. Era uma empresa que tinha
49 atestados de capacidade técnica no processo, comprovando que ela tinha 49, comprovando que ela havia prestado os mesmos serviços que eu julguei que era possível ser contratado por inexigibilidade. Se ela prestou para 49 com qualidade ou para 49 prefeituras, estado, etc. e tal, era de se presumir que ela tinha capacitação para prestar aquele serviço, mas entenderam diferente disso. E pasmem vocês, na audiência de instrução e julgamento, o juiz perguntou para mim, doutor, o senhor entrou na internet para ver se essa empresa era boa ou ruim? Aí eu falei, não. Mas por que o senhor não entrou? Eu falei, porque isso não é minha competência. Não é competência do procurador entrar na internet para pesquisar se a empresa X, Y ou Z, se ela é boa, ruim, se ela é idônea ou não idônea. Eu analiso os autos do processo. Se lá nos autos estiver instruído, eu falei para ele, ó, esse é um dos melhores pareceres que eu já dei na minha vida, baseado em 49 atestados de capacidade técnica. 49 comprovantes, né, fora outras coisas. E o senhor me perguntar se eu tenho que entrar na internet. É meu dever esse agora? Então eu estou me expondo para que vocês entendam o nível de atuação ao qual nós estamos sujeitos. De vir a sofrer. Eu estou lá respondendo o processo, tenho certeza que não vai dar em nada, mas já sofri muito por ele, muito mesmo. Agora não sofro mais não, mas já sofri muito. Mas tenho certeza que vou ser inocentado por tudo que consta dos autos. Você lembra... Tá ouvindo aí? Tá bom? Você lembra que eu falei para você que ninguém é obrigado a ser ético, né? No momento que não tem uma norma jurídica, ou seja, no momento que você não institucionaliza juridicamente a norma moral, a norma ética, você não pode sofrer uma sanção por isso. Né? No momento que a norma moral ela passa a ser institucionalizada como norma jurídica e ela tem uma sanção prevista, aí tudo bem. Agora, você não pode ser obrigado, como você mesmo disse, a olhar se uma empresa... Até porque o que é uma boa empresa e o que é uma má empresa? Né? É um conceito meio esquisito. É meio esquisito. E você pesquisar na internet, né, se ela é uma boa empresa ou se é uma empresa ruim. Qual seria a empresa boa? A empresa boa é aquela empresa que lucra mais? Porque assim... Lógico. E quem é que vai dar o atestado de idoneidade? O controle é importante, a gente faz esse controle, mas a gente também é controlado, né? Veja aí o TCM e o TCE, às vezes abordando e passando dos limites. Mas assim, sabe qual é o problema? E aí a razão volta ao positivismo. Se a gente não volta à ideia de positivismo, aí pode ser até o neopositivismo, desde que você observe só o princípio como norma, desde que você observe as normas, sem criar o que o cara lhe convém. Como você mesmo disse, o TCM agora resolveu fazer o controle ético da situação. O TCM não é que faz controle ético, moral da situação. Ele tem que fazer um controle de legalidade. Ponto. Se é bom ou se é mal, nem a gente tem como fazer esse controle, nem eles têm como fazer esse controle. No momento que começa a ter muita discricionariedade na decisão, começa a ter problema. E aí começa a se perder segurança jurídica. Essa ideia de que o positivismo é ruim, isso é que é ruim. O positivismo não é ruim. Seguir as normas, seguir as regras, isso não é ruim. Nessa linha da questão do controle ético pelo Tribunal de Contas, ainda na questão da compliance na administração pública, será que a gente não poderia também começar a tentar exigir do Tribunal de Contas a ética na hora de imputar acusações? Porque é muito complicado, eu saio dando tiro para todo lado, ops, foi mal. Então, eu acho que a gente poderia puxar a parte... Eu já estou querendo pensar na próxima etapa, que são os nossos enunciados. Então, o que a gente poderia colocar nessa linha de que é exigível, na ação investigatória do Tribunal de Contas, um mínimo de elementos, sob pena de ferir a moral alheia, alguma coisa nesse sentido, dizendo que isso é uma norma de compliance. Porque a questão da ética tem a ver com a responsabilidade também pelo que você faz.
Me incomoda profundamente o Brasil que a gente está vivendo, onde eu acuso, prendo, antecipo a pena, para depois eu descobrir se a pessoa é culpada. Eu julgo e condeno. Né? Então, eu acho que, dentro desse conceito, eu queria ajuda para a gente começar a pensar como é que a gente pode exigir compliance na instauração de procedimentos no Tribunal de Contas. Então, eu estou te devolvendo a bola porque eu estou querendo parar com essa bagunça. Eu sugiro, antes de mais nada, que a máquina de chopp venha hoje. É amanhã. Mas eu acho que já devia vir hoje. Para os enunciados ficarem mais interessantes. Mas ó, os enunciados a gente vai fazer... A gente tem que fechar a sala às 7. Então, vocês não vão passar daqui dia 7. Já é 6 e cacetada. A máquina de chopp vem hoje, né? Hã? Vem hoje, né? Já é 6h19. Então, fica a dica para a gente tentar montar alguma coisa de como é que a gente exige compliance na instauração dos procedimentos no Tribunal de Contas. Tá bom? Eu só queria fazer um adendo aqui para que não fosse só com relação ao Tribunal de Contas, não. Na verdade, isso precisa ser Ministério Público. Eu ouvi do promotor que preparou a denúncia, doutor, eu procurei saber sobre o senhor e descobri que o senhor é um ótimo profissional, o senhor é gente muito boa. Fica tranquilo, não vai dar nada, não. Pois é, mas aí ele falou só para mim, né? Ele precisava de ir lá escrever, né? Dizer, ó, desisto da denúncia por isso, 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 isso. Né? Pois... Pergunta para o doutor Eduardo. Doutor, existe algum padrão? Gente. Existe algum padrão ou para alguma categoria de servidores públicos para os quais a instituição de códigos de ética ou de comissões específicas de ética é mais justificável do que insistir pela via disciplinar tradicional junto dos servidores públicos, o próprio Estatuto dos Servidores e tal? Se existe alguma previsibilidade nesse comportamento normativo disso? Na verdade, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. O Código de Ética de Alta Administração, ele geralmente é mais interessante para os comissionados e para quem faz gestão, ou seja, o secretariado, o subsecretário, os cargos em comissão. Porque assim, veja bem, o servidor público, ele acaba tendo uma obrigação maior porque ele tem uma lei, um estatuto próprio. E nesse estatuto, dificilmente, não vai estar institucionalizada a ética. Vai estar lá, agir de acordo com... Mas o direito administrativo tem muito de cláusulas abertas. Se institucionalizar um código específico de ética, se você já tem cláusulas abertas para isso, com a comissão disciplinar que, obviamente, funcione de forma técnica. Eu acho que isso, para o servidor público, ele não é tão necessário. É muito simbólico. É simbólico, mas assim, para o cargo em comissão, ele é mais complexo, ele não é só simbólico. Porque se tem uma comissão de ética e tem um comitê, e essa comissão de ética ela chega e diz, olha, bicho, o seu secretário não tem a menor condição de ser secretário, porque ele não age de acordo com as morais, os bons costumes, por isso, e fundamenta, não resta outra posição para um prefeito que criou aquilo exonerar. Por mais que ele tenha promessas políticas partidárias, porque geralmente o secretariado é formado de acordo com quem banca aquela eleição, né? Então você acaba devendo para cada partido político um determinado secretariado, e aí você vai, nem que você coloque alguém ou alguma outra pessoa do partido. Porque assim, para o servidor público, essa obrigação, como eu estava te falando, é chover no molhado. A gente tem uma obrigação legal, embora haja conceitos indeterminados, de institucionalização da ética no próprio Estatuto do Servidor. Então tem lá no Estatuto do Servidor que você pode sofrer um processo administrativo disciplinar, e não é nada legal sofrer um processo administrativo disciplinar. Não é nada legal. Como você disse, já é um transtorno responder a um processo. Né? Eu respondi um processo disciplinar uma vez na OAB que foi um negócio absurdo, que eu não sei nem porque que abriu. Eu era defensor público federal e eu saí da Defensoria Pública da União para a Procuradoria do município. Nesse lapso, a Defensoria do Estado oficiou em meu nome, não o órgão, para que eu atendesse um determinado assistido. E como eu não estava mais lá, logicamente, eu não o atendi.
eu não era mais defensor público. Esse ofício foi endereçado a mim, e aí a mulher se achou no direito de fazer uma denúncia na OAB. Porque na época a defensoria ainda tinha OAB, isso foi em 2011. E eu tive que responder um processo administrativo disciplinar na OAB, um saco. Porque a OAB também nem teve o trabalho de ler, né? Foi logo abrindo para a defesa. Aí, pô, tive que fazer uma defesa para dizer, olha, eu não sou mais defensor público. Nesse lapso aí, eu me tornei procurador do município, não tinha como atender essa assistida. Mas, assim, só em você responder a um processo já é um grande transtorno se você for uma pessoa séria. A não ser que se você não seja uma pessoa séria, aí também nada adianta, né? Você responde até um processo criminal e não liga. Não é? Disponha. Eu ainda sou a favor da máquina de chopp, viu? Ainda não mudei de opinião.